Olá, sejam todos bem-vindos ao telespectadores, a nossa audiência que vai começar a acompanhar o nosso canal Nobre Cidadão. O canal veio para trazer notícias políticas para você de Maringá, da região, notícias estaduais, notícias internacionais, notícias da nossa política brasileira. E eu estou aqui com os meus amigos, o Josué Endo. Muito boa noite, Josué. Bom, é um prazer enorme, Fernando, estar participando, né, desse grupo. Eu quero agradecer aí o chamado, né, que você fez, e você está levando isso aqui adiante, então parabéns pelo trabalho e obrigado pela participação de todos, inclusive do Marco Carmona, que eu admiro pra caramba. Eu tive o prazer aí de estar junto com vocês, né, em campanha política. Foi minha primeira vez, e se eu não estivesse perto de vocês e me baseando no trabalho de vocês, eu acho que ia ficar muito difícil de eu poder seguir com aquela campanha, cara. Aquilo dali foi muito difícil. Mas eu acho que é um trabalho bacana, é um trabalho que a gente vai poder debater e fazer o que é principal, na minha opinião. O Nobre Cidadão nasce com uma função que é levar para o povo a política de uma maneira mais palatável. Eu acho que há essa necessidade. O povo precisa entender que isso é necessário. Então, tirar da zona de conforto e deixar as pessoas desconfortáveis, até em certo ponto constrangidas, eu acho que isso é necessário para que a gente possa ter um país melhor e uma política melhor, não só em Maringá, mas também na região. Então, muito obrigado, Fernando. Isso, a gente vai tentar sempre informar você, os nossos espectadores, né, que é da máxima qualidade possível, vocês que vão começar a nos acompanhar. As notícias a gente vai procurar sempre fazer da forma mais didática possível para que toda a população entenda e critique também, né? A gente vai olhar as críticas aqui nas mensagens. Queria dar uma boa noite também para o nosso colega aqui, de mesa, o Marcos Carmona. Seja bem-vindo aí, Marcos, e a gente vai discutir bastante política aqui de agora para frente, agora aqui no canal. É isso aí, Fernando. Boa noite, Josué, a todos aí, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje, participando desse projeto nosso aí. Digo as minhas palavras também a do Josué, se não fosse vocês, eu não ter conhecido vocês, não teria tanta força assim para participar da campanha, né? Eu acredito que um ali foi apoiando ao outro e fomos para cima, né, para tentar melhorar aí, principalmente a nossa política em Maringá, né? E foi enriquecedor, foi uma experiência muito boa, enriquecedora. E como se diz, gostei da experiência, né? Gostei da experiência e cada vez agora mais engajado aí para futuramente a gente levar esse projeto adiante aí, trazer as informações para as pessoas, né, para o cidadão maringaense, e vai ser um projeto muito bacana. Eu acho que isso que é o fundamental, viu, Carmona? Falando a respeito disso, porque a gente precisa ocupar espaço. Então, é uma coisa que eu aprendi, eu já não tenho mais programa de rádio, eu não estou mais aí com os programas diários que a gente tinha, mas essa questão de você ocupar espaço e levar, porque se a gente não faz isso daqui, outra pessoa vai fazer. E aí a gente não sabe quem é. Exato. Então, se a gente tem essa disponibilidade, a gente tem essa vontade, o Fernando tem muita vontade, aliás, para fazer, e eu acho que isso que é fundamental. No final das contas, Fernando, não é a pessoa mais bonita que vai tomar a decisão, não é a pessoa que fala melhor, é a pessoa que tem a caneta na mão e que precisa ter a decisão lá, precisa entender. Então, hoje em dia, tem muita gente que vota porque o cara é bonito, porque o cara é conhecido, e na verdade não é bem assim que funciona. A política é o cara que entende a situação, se posiciona. O que eu tenho mais, assim, cara, eu tenho nojo de pessoas que não se posicionam. Político que não sabe se é de direita ou esquerda, aquele político que senta na mesa e fala, direita e esquerda tudo igual, não, eu não quero. Esse cara é nojento, esse cara, já vou até falar pra você, não vote nesse cara. Por favor, pelo amor de Deus, cara. Se o cara não tem ideais e não tem a capacidade de falar, de mostrar os ideais, cara, esse cara é descartável. Esse cara, qualquer um outro que vai entrar no lugar dele vai fazer a mesma coisa. Não funciona. Então eu acho isso. Aí acho que o Fernando vai levantar alguns assuntos ali e a gente vai pregar o pau aqui, né? Exato. Inclusive, dar os parabéns pro Fernando, que ele que iniciou esse projeto também. Ele falou, vamos lá, vamos participar, vamos fazer, nós estamos precisando, né? Pois é. E é aquele negócio. Tem que ter uma pessoa para dar o pontapé inicial, porque senão... Imagina, eu tô aqui com vocês, profissionais de áreas diferentes, né? Isso que vai ser o bacana também para o canal, que não vai pensando você, telespectador, que a gente vai ser só amiguinho aqui na mesa, não. O pau vai fechar e a gente pode concordar com algumas coisas, discordar com outras coisas. E vocês, conforme a gente for conversando, for debatendo, vocês têm um papel principal também de ir comentando aí no nosso chat.
vai comentando, que depois a gente vai responder todo mundo. A gente fica com essa missão também de responder as pessoas e debater com as pessoas no chat depois também. Né, na verdade, somos em 4 aqui, né? Somos nós e quem está aí participando. Eu acho que a gente tem que sempre deixar isso daí. A gente só tem isso daqui por causa de vocês que estão nos ouvindo e vendo. Se não forem eles, a gente não tem aí objetivo nem sequer aí um norte, né, para seguir. E essa questão que você falou da gente colocar várias pautas aqui é importantíssimo, porque, inclusive, até para pimentar um pouco agora já de início a nossa conversa, o próprio Lula já disse uma vez, alguém vai ser presidente, alguém for fazer, então se alguém for tomar o espaço, eu prefiro que seja eu do que seja o outro. Então, o que cada um de nós cidadãos, o que cada um de nós nobres cidadãos brasileiros estamos fazendo para a gente poder tomar esse espaço? Porque a gente está vendo o pessoal tomando todos os espaços na área do judiciário, na área do executivo, legislativo, e as pessoas de bem, você, nobre cidadão que está nos assistindo, o que você tem feito na prática, né? Então, assim, nós estamos aqui começando um novo canal, começando um novo trabalho, tentando passar notícias políticas para vocês, se você vai concordar ou não, é diferente, mas nós vamos estar aqui para ser o mais breve, mais didático e objetivo possível. Acho que essa vai ser a nossa missão principal aqui. E, Fernando, você falou uma coisa que é interessante, porque quando você falou do Lula, a esquerda é muito boa em fazer isso, que é ocupar espaço. Isso fica muito evidente quando você tem aí... O pessoal, às vezes, de casa não entende, mas se você tem um vereador e o vereador ganha, esse vereador ele leva pessoas lá dentro. Ele tem assessores. Possivelmente os assessores irão se tornar vereador ou até mais. Eles se candidatarão ali para deputados e senadores e tudo mais. Mas a vida pública começa de alguma maneira. E esse espaço ele é tomado. Tá? Quando eu digo tomado é porque assim, quando você vê um Tiririca ganhando, ele leva com ele muitas outras pessoas, mas a gente sempre cita os deputados. Mas não é bem assim. Ele leva com eles assessores, ele leva com ele pessoas que trabalham dentro da Câmara, e isso é importante. Essa tomada de espaço acontece não somente na vida pública, mas também em organismos privados que acabam por, vamos dizer, permitir que essa vida pública se mantenha no poder. Então, quando você tem alguém que trabalha numa TV que tem um contato direto com o político, a gente não vai citar... Bom, eu vou citar aqui a Globo. Para mim, já deixo bem claro aqui, a Globo é um lixo. Cara, presta atenção. A pessoa que está apresentando, ela recebe uma mensagem de um senador ou de um ministro do STF, essa pessoa ela está comprometida, entende? Então, quando você tem o público patrocinando o privado para isso, então quando você falou de ocupar espaço, cara, é extremamente importante que as pessoas entendam que um voto que ela está dando, muitas vezes, ela está colocando, assim, centenas de pessoas, ou para não dizer milhares, num emprego que vai se permitir e essa bola de neve vai acabar aumentando, que é o que acontece hoje. Hoje a gente está vivendo um momento onde ninguém sabe o que fazer, as pessoas estão presas, falam, cara, mas e aí? É o Senado que vai dar conta lá dos ministros da STF, mas tudo isso tem origem onde? No voto. Então é importante essa ocupação de espaço, não, né, tirando aí, parafraseando o Boulos, mas é uma questão de ocupar espaço realmente. A gente precisa estar presente para que a população possa escolher melhor as pessoas através do que a gente vai levar, da notícia que a gente vai levar, muitas vezes faz com que a pessoa ela se torne vamos dizer, tenha ali o voto, né, empregado de uma maneira melhor. Muito bem colocado, Josué. E, inclusive, tem pessoas que às vezes não têm tanto conhecimento, mas têm uma boa fala, né, uma boa dicção e consegue, com o poder de convencimento, convencer essas pessoas de coisas erradas e essas pessoas, infelizmente, seguem. E não vão atrás de informação, que hoje nós temos aqui internet fácil, né, o celular. Poxa, o pessoal falou sobre aquele assunto, será que é verdade? Vai na internet e busca, né, vê as manchetes, vê as notícias, o site de confiança realmente, para ver se realmente é verdade, para não seguir essas pessoas que, infelizmente, às vezes espalham inverdades, né, e até mesmo votar em pessoas que ela não queria votar, mas às vezes vota por causa de algumas notícias que foi espalhada aí, infelizmente, de outra maneira, uma maneira equivocada. Pesquisa eleitoral, eu acho que isso aí, cara, devia ser criminalizado.
E eu acho que a gente tem que começar também a valorizar mais o povo e chamar o povo com a gente, né? Por isso até o nome do canal Nobre Cidadão, e quase ainda que eu sugeri Excelentíssimo Cidadão, porque o excelentíssimo é o cidadão, são as pessoas. Tanto que até pela história aí da política, da humanidade, tudo, sempre quando teve ações populares que as coisas mudaram. Então, assim, o povo é o excelentíssimo. Né? O povo ele tem que ser tratado como excelentíssimo, só que o povo, na minha opinião, Josué, ele também tem que se fazer valer como excelentíssimo. Não, né? é que você fala excelentíssimo, né, cidadão, eu acho que você está completamente correto, Fernando, porque todo o poder emana do povo. Assim diz a Constituição, mas não é bem isso que os guardiões da Constituição andam fazendo, né? Mas tem as pautas, não tem? Hoje tem as pautas. Inclusive, hoje eu já queria saber qual que é a sua opinião, Josué, sobre essa questão da anistia, do Hugo Mota, como ele está se portando durante essa situação. Está tendo uma pressão muito grande, né, da população de fora, porém, a maioria dos deputados elegeu ele, então ele está fazendo reuniões com o ministro. Então, qual que é a sua opinião sobre essa atitude do Hugo Mota nesses dias aí? Bom, primeiro que eu acho que o Hugo Mota, aí um dia antes de tomar a decisão, né, de anistia não, porque o que ele fez foi dizer anistia não. Só faltou levantar a mão assim, né, o pulso errado. Porque o fato dele ter feito um jantar com o Lula na véspera já diz muito. O Hugo Mota, ele ganhou a eleição, uma votação histórica, eu acho que, na verdade, ele já ia ganhar essa votação, teve apoio, sim, da direita, né, do PL, e muita gente voltou ainda com aquele assunto, tipo, mas espera aí, vocês votaram no Hugo Mota com a garantia de que ele ia pautar a anistia. Não foi bem isso que foi falado. Né? Até mesmo o Altineu, que é o vice, né? Ele teve esse período de férias do Hugo Mota, ele poderia sim ter pautado, mas algumas matérias já lá antes, né, da eleição para a presidência da Câmara já mostrava que o Altineu ele já teria essa atitude de não pautar. Hugo Mota não pautando e dizendo anistia não, faz com que a gente possa pensar um pouquinho no seguinte sentido. Cara, vamos lá, primeira coisa, não é pautar a anistia, tá? Primeiro ponto é esse. É pautar a urgência, ou seja, o projeto da anistia não passaria pelas comissões, então iria diretamente para a votação. Se a gente pegar o que de fato a gente quer, o que todo mundo da direita quer, ele quer que a anistia seja aprovada na Câmara, depois vai ser aprovada no Senado, aí chega na mão do Lula para sancionar ou ali vetar, ele vai vetar integralmente, com certeza, volta para a Câmara para derrubar o veto, ou seja, precisa de voto para isso, e depois, já declaradamente, os ministros do STF disseram que sim, que isso é inconstitucional. Eu nunca vi um juiz dizer, antes da causa acontecer, que ele já se posiciona já dizendo o voto. Mas aí provavelmente algum partido, pode ser Nanico, pode ser grande, um partido de esquerda, PSOL, PT, entra com processo para que o STF anule tudo que foi feito aí em relação à anistia. Ali tem que ter pressão popular e tudo mais. Mas, de fato, Fernando, o que acontece ali com o Mota é que a grande maioria da Câmara, e isso é uma percepção minha, ainda são de pessoas como o Carmona falou, que é o quê? É o cara que sabe falar, é o cara que às vezes é bonito, é o cara que manda lá um botijão de gás. Você fez um videozinho em relação, foi bem legal aquele videozinho que você fez. É isso, cara. Então, quando você tem um político que não se posiciona, e aí, voltando agora, falando rapidamente, esse pessoal da direita que tá falando, pô, mas então a direita tinha que ter votado no Van Hatten, por exemplo, do nosso partido, ele se candidatou, cara, mas ele já ia perder. E as comissões, eu acho que a comissão é muito importante. Então, qual foi o acordo? Isso é de praxe. Quem ganha, você está no bloco vencedor, você tem maioria ali dentro desse bloco vencedor, a maioria vai escolher primeiro as comissões. E as comissões são importantes, né? E a gente já tem isso. Hoje a gente pode barrar alguma coisa, né? E, portanto, eu olho por essa percepção de que o povo ainda não acordou para isso. O povo ainda não percebeu a importância. Se tivéssemos a maioria na Câmara de Deputados Federais, com certeza ele não barraria isso daí. Se tivéssemos a maioria no Senado, com certeza o STF não faria o que está fazendo. Mas, infelizmente, e aí uma percepção minha, não dá
para o povo hoje, depois da votação, chegar e pressionar. Sabe por quê? Vou dar um exemplo para você aqui. Você acha que os vereadores, os deputados federais do Centrão estão preocupados com a eleição? Você acha que eles estão preocupados com a manifestação? Ou que vai lá 1 milhão de pessoas na Paulista? Eles não estão preocupados. Porque o voto deles não vem dali. O voto dele não vem dali. O voto dele vem da periferia. Vem de quem ele ajuda. De onde ele manda as emendas. Então é isso que o que tem para o Brasil hoje é isso. Então a gente está na mão do Hugo Mota. O Hugo Mota ele disse não a isso por enquanto. E o que resta a nós? Sabe o que resta a nós? Pressionar. Sabe o que o Hugo Mota fez? Ele cancelou as redes sociais dele. Olha como o cara é corajoso. Entende? Ele cancelou. Possivelmente ele é a favor da regulamentação das redes sociais, justamente para esse tipo de coisa não ocorrer. E só assim uma pitadinha, jogando uma pimenta aqui para vocês também. Eu acho que Brasília está num lugar onde já foi construída lá de trás para que ninguém reclamasse. Quando a capital era no Rio de Janeiro, à noite nos jantares, os políticos ou eles ganhavam um aplauso ou eles ganhavam um tapa na cara. Hoje, para você dar um tapa na cara de um político, não tem mais como. Do ministro do STF, não tem mais como. Os caras andam armados e só de avião da FAB. Nem sequer voo comercial pegam mais. Isso aí que o Brasil também é longe, né? Difícil acesso. Já foi feito para isso. Já foi feito para isso. E aí, Carmona? O que falar sobre Hugo Mota? Caso Hugo Mota e anistia. Então, a questão dele não pautar é uma posição, igual o Josué falou, hoje a pessoa política tem que ter posição, né? Ele é um rapaz novo, 35 anos de idade, né? Para quem não conhece, Hugo Mota, deputado federal, e é um cara que fala bem, né? E infelizmente a nossa população é muito carente em relação à política, e eles vão atrás daquela pessoa que é o bonitinho, que é o que fala bem, que é o que está na rede social, e infelizmente é isso. E nós temos que passar informação para as pessoas, né? Sobre as eleições, sobre a questão da posição dos candidatos a deputados, deputado federal, estadual, inclusive nós estamos vindo aí com novas eleições agora também, né? Que nós temos que estudar sobre os nossos candidatos. Então já fica a dica também para o pessoal, para a população, estudar realmente sobre os candidatos para ver os ideais deles, os interesses, para a gente não votar errado, né? Nós estamos aí, menos de 2 anos para as eleições, né? Já começou as articulações também, queira ou não, as bases do governo já começou a visitar as cidades também. Inclusive, nós tivemos a visita do secretário das cidades aqui em Maringá, né, que foi o Guto Silva, rapaz jovem também. Principalmente a questão da visita dele aqui em Maringá foi para visitar as obras, né, que está acontecendo aqui em Maringá, igual o Eixo Monumental, visitar as obras nas cidades também e região, para, queira ou não, o pessoal fazer a base. Isso daí é política, né? Mas o que eu tenho de interesse é assim, não é visitar só as cidades no tempo eleitoral. Tem que visitar as cidades ali, depois que ganhou, fazer o trabalho, pesquisar, fiscalizar, ver o que está precisando. Principalmente a questão, Josué, que você mencionou, das comissões. É onde que é muito importante, porque das mesas diretoras é o que vai ser pautado e que vai sair o que vai para frente. Então, assim, as mesas diretoras são hoje a chave, são os mais importantes, né? Onde nós temos decisões que vai seguir em frente. Se caso contrário, tiver a decisão ali na mesa diretora e falar, não, essa pauta não vai seguir. E às vezes é interesse político. E só te cortando, desculpa, mas olha só a importância de ocupar espaço. Se as mesas diretoras, ou seja, se as comissões não entram para a direita, elas ficam para a esquerda. E aí, como é que fica? Né? Mas durante a eleição teve muita gente falando, a comissão não serve de nada, vamos votar no Van Hatten, mas já ia perder. Então assim, você vê como é que funciona essa articulação, mas você tem toda a razão. Precisa disso daí, ainda mais que você, né, é da área de saúde, sabe que se não, uma pauta chega ali, às vezes é uma pauta popular, uma pauta que precisa ser debatida e precisa andar. E chega ali, dependendo de quem está na comissão, e não é nada publicado, não é nada publicitado. Hoje em dia é tudo assim. Aí sabe o que acontece? Eles barram o interesse popular, mas porque nem chegou a votação, porque acabou ali. Quantos projetos bons de vereadores aqui de Maringá que acabaram morrendo na CCJ ou morrendo em outras comissões
a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, justamente porque quem estava lá não gostava do outro vereador, falou, não, eu não gosto do Fernando, esse projeto aqui, aqui vai, esse aqui é inconstitucional. Cara, então assim, eu acho que é extremamente importante a gente ter as comissões. Exato, é extremamente importante isso daí. E isso que eu acho errado, porque se o projeto é bom para a população, independente da sua ideologia, ou partido, ou o que seja, né? Se é bom para a população, tem que ser votado e seguir. Agora, eu vou barrar porque eu não vou com a sua cara? Eu vou barrar porque eu não gosto de você? Ou porque você não é da minha base, aliado? Não, isso não pode acontecer. Mas, infelizmente, acontece. Então, e assim, o que eu queria comentar sobre esse caso do Hugo Motta é o seguinte, a direita, ultimamente, está abrindo os olhos agora, a gente ficou dormindo durante muito tempo, então... agora, com todas essas notícias, por isso que eu falo assim, que às vezes o Bolsonaro tem um papel muito importante, porque ele fez esse papel de abrir os olhos da população para um monte de situações, que até então muita gente até desconhecia da política, desconhecia a funcionalidade do Congresso, do Senado. Hoje as pessoas já estão estudando, já estão entendendo melhor. Então, e não foi à toa também, as pessoas falam assim, mas agora o Bolsonaro luta pela anistia, ele apoiou o Hugo Motta e o Hugo Motta não vai pautar e tudo mais, só que eu acho que o que as pessoas têm que entender, o Hugo Motta, ele faz parte do Centrão. Então, não adianta a população se enganar achando que ele vai, só porque apoiou no que sentido? E o Bolsonaro também ele não é bobo, ele é estrategista. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é o que o Hugo Motta fez nos bastidores, com quem ele conversou para chegar ali. Um monte de aliança foi feita ali dentro do Congresso. Então, pode ser que a direita, estrategicamente, através do Bolsonaro, quem tem chance de ganhar, quem tem chance de entrar lá dentro. Então, pelo menos a comissão, eu vou garantir, porque daí as comissões tem como eu barrar um projeto ou outro, tem como não levar para votação. Então, assim, a gente está iniciando com o mínimo, e eu acho que a direita está fazendo um grande trabalho, assim, com o mínimo de recursos possível, por estar iniciando um trabalho agora há pouco tempo, né? Quem é do meio da política nunca se enganou com o Hugo Motta, porque ele é centro, então até 80% ele votou a favor de projetos de esquerda. Então, assim, é daquele tipo de político que fez uma conversa com a esquerda, eu vou aqui. Fez uma conversa com a direita e vai levando. Então não adianta a população se enganar achando que tudo que só porque o Bolsonaro apoiou, agora ele vai fazer tudo e apoiar. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que ele foi o escolhido porque ele é o que tinha chance de ganhar e é a única chance que a direita tinha de entrar dentro das comissões. Não, tanto ele quanto o Alcolumbre. E eu posso dizer para você, Fernando, o seguinte, são duas coisas aí que eu posso pontuar. Primeira, tá, é que o Hugo Motta, ele responde processo aí por, vamos dizer assim, desvio de finalidade das emendas parlamentares. E quem está à frente dessa investigação é o Flávio Dino. Então, quer dizer, há pressão do STF sobre o presidente da Câmara de Deputados? Não sei, fica aí com o pessoal que está ouvindo. A gente não vai poder afirmar nada aqui. Sim. Segunda coisa, o que fazer? Então, para você que está me vendo aí, o que fazer? É simples. É mais simples do que vocês imaginam. Que é o quê? Eu preciso lá entrar na internet, pressionar o político. Não, cara, você precisa falar com o seu vizinho. Você tem aquele seu vizinho que é em cima do muro que acha que política não serve pra nada. Todo mundo tem. Todo mundo tem um parente que tá ali em cima do muro. É esse cara em cima do muro que você tem que pegar pra você pra ele trazer. Falar, cara, peraí, mas essa aqui é informação. Informação é poder. Se você chega pra pessoa e mostra o que tá acontecendo, fala, cara, seu voto vai valer demais aqui. E seu voto não só seu, mas da sua família. Você tem que falar pro pessoal, cara, esse cara aqui não. Esse, pelo amor de Deus, esse cara aqui não, olha o que ele tá fazendo. E lembrar, hoje eu vejo no Brasil, cara, que, por exemplo, uma coisa que eu fico muito feliz, assim, eu chego em casa, às vezes eu vou ver notícia, e quando eu vejo aquelas notícias assim, o BBB perdeu audiência, é a pior da história. Cara, eu fico muito feliz com aquilo. Eu falo, caramba, bicho. Eu fico muito feliz quando eu olho assim, esse escândalo agora da CBF, né, eu fico muito feliz quando eu vejo, eu falo, cara, mas o pessoal não tá mais atento, não tá mais engajado em termos da seleção. Cara, eu fico muito feliz com isso. Porque até hoje as pessoas se informam, a grande maioria das pessoas se informam pela TV.
se informam por programas jornalísticos que são patrocinados. Veja, a Globo recebeu mais que o dobro da soma das concorrentes. Cara, onde você vê isso no mundo acontecendo? Uma emissora receber mais que o dobro da soma das outras. Você pega todas as outras, você soma e multiplica por 2. A Globo ainda recebe mais. É isso o que acontece. E quem informa mais é a Globo. Então, é a maneira que eu penso, Fernando, de como é que o povo precisa combater. Às vezes não é indo pra rua com uma camisa verde e amarelo, não. Não é só isso. Sabe o que você pode fazer? Cara, chama alguém no seu trabalho. Você conhece alguém que tá ali em cima do... Fala, não quero saber de política. Você chega devagar, conversa com a pessoa, você vai mostrar através de fato, não é uma opinião sua, que olha só, cara, o pessoal tá preso lá, tem gente morrendo na cadeia, o pessoal lá, você vê que foi a Débora, o negócio do batom. Mas não é só ela não, cara, tem muita gente que foi preso. Ninguém tá falando, às vezes, de pessoas que ainda estão lá. Ela foi condenada agora. O STF formou maioria para condenação dela. E o Alexandre de Moraes falou que, poxa, se invadirem sua casa, um grupo armado invadiu. Mas que grupo armado, cara? Que grupo armado? Isso não existe. Então, se você chega para alguém que está em cima do muro e mostra, essa pessoa não fica mais em cima do muro. Ela pode não te falar, ela pode nem perceber, mas lá na frente, na hora dela decidir o voto dela, ela vai lembrar, às vezes inconscientemente, ela vai falar, cara, esse cara aqui não sei porquê, mas eu não vou com a cara dele. Não, na verdade, você que deu a informação, você sabe por quê. Ô Josué, você comentou bem, cara, a questão das emendas, né? Nós tivemos agora uma polêmica em Maringá, a questão das emendas parlamentares, né? As emendas impositivas. Isso. Né? Eu, sinceramente, acho bom, porém também acho ruim. Não é ficar em cima do muro, tá? Mas o porquê? As emendas parlamentares, elas são um lado positivo, sim. Só que eu acho que ela tem que ter muito mais fiscalização com relação a isso, né? Principalmente... Transparência. O porquê? Porque a emenda, ela pode caracterizar como compra de voto. E a intenção da emenda não é isso. A intenção da emenda realmente é você destinar uma verba que você tem na sua mão para beneficiar a população. É o que eu penso sobre isso. Assim, a emenda impositiva, principalmente a gente falando de Maringá e região, ou de todo município, né, em relação a vereadores, o que acontece, cara? Você tem toda a razão, cara. Eu também estou com você nessa aí. Eu acho que tem um lado positivo e tem um lado negativo. Mas veja, há uma diferença entre a emenda impositiva e a emenda de relator, né? No caso lá de cima a gente fala de o orçamento secreto. Então, família, mudou o governo, mudou o nome, mas enfim. O que acontece? O vereador, e é interessante que quem está nos ouvindo e quem está aqui nos assistindo, entenda isso. Porque o vereador ele não pode fazer um projeto de lei em que onere o município. Ele tem esse probleminha, pequeno probleminha. Então, por exemplo, está faltando o Fernando da área do esportes ali, trabalha bastante com isso. Ele é profissional do esporte. Está faltando um bebedouro, Fernando, num lugar que você conhece lá dentro de um bairro e está faltando bebedouro. O bebedouro quebrou e está faltando, mas é importante que tenha. Você, como vereador, você não pode fazer um projeto de lei falando, olha, eu preciso de um bebedouro para lá e tal. Você pode cobrar um município que não tenha, mas fazer um projeto de lei que coloque o bebedouro em cada local, sabe, isso vai onerar o município, isso vai ser barrado na comissão. Por que é importante? Porque aí sim o vereador, com a emenda, que é aquele dinheiro que sobrou muitas vezes ali, né, que não foi gasto na Câmara, ele vai por conta, ele pode destinar aquele bebedouro para aquele local específico, ou seja, é pontual, ele vai lá e coloca lá. Então, é muito positivo por causa disso. Agora, você tem toda a razão, Carmona, quando você fala que você diz assim, que o objetivo não é esse, o objetivo não é compra de voto, mas acaba que né? Exato. Por quê? Porque o vereador, ele vai lá, ele coloca o bebedouro e só falta colocar uma plaquinha. Fui eu. Então, bicho, aí a partir do momento que você dá essa oportunidade para o político, ele vai pegar essa emenda e vai começar a fazer propaganda. E principalmente na época eleitoral. Então, hoje, e eu trabalhei uma época em jornal, e eu era editor-chefe lá, né? E o interessante é que eu pegava algumas matérias, cara, e tinha alguns políticos que mandavam a matéria e falavam, eu quero que saia, tá?
Sai essa matéria aqui, ó. Por quê, cara? Porque o cara tá lá em Brasília, mas ele manda verba pra cá, ó, vai inaugurar um setor aí, um hospital, é o político tal que tá te mandando, que tá inaugurando. Então precisa ser o político tal, precisa falar, se possível na manchete, coloque na manchete, olha, vai inaugurar que é o político. E aí, rapaz, aí fica assim, você fala, cara, é uma coisa boa pro povo, você vai dizer não? Mas, ao mesmo tempo, você sabe que ele está fazendo, e isso é injusto com os outros candidatos. Porque imagina só, né? A gente disputou a eleição. As eleições. É justo? É justo? Né, eu acho que não. Mas tem esses dois lados. Assim, para Maringá, eu acho que talvez eu seria aí favorável às emendas impositivas por causa disso. Porque você está andando nos bairros e não está vendo. Eu acho que essa gestão agora, ela está... Cara, eu não sei se alguém conseguiria ser pior que o Ulisses. Mas eu acho que em alguns termos essa gestão está sendo pior. Então, talvez a emenda positiva aí pudesse dar um jeito, né? A questão da emenda positiva, que nem eu falei para você, acho bom, acho ruim, né? Mas lembrando para os vereadores também nossos aqui, que eles têm que governar pela cidade inteira, né? Eles têm que olhar para a cidade inteira, não só para os bairros, como às vezes é dividido, infelizmente, né? E... eu sou a favor também, né, da emenda impositiva, mas desde que ela tenha realmente pessoas engajadas aqui, compromissadas para olhar para toda a cidade, não favorecer determinados bairros e criar o seu vínculo eleitoral, né? E com a emenda impositiva, eu acredito que poderia ser criada uma comissão fiscalizadora para ver realmente a questão do dinheiro, para onde que ele vai ser destinado e para aprovar essa emenda, para colocar na Câmara e colocar o projeto e falar, não, essa emenda aqui foi aprovada pela Câmara, e essa comissão ser por cidadãos, tá? Cidadãos comuns, né? Ou entidades sérias que nós temos em Maringá hoje, principalmente nós temos associações também, que precisam às vezes de uma emenda dessa, que pode salvar muita associação em Maringá, associações sérias, que precisam de hoje, infelizmente não tem uma fonte de renda segura, tá? E que fazem trabalho sério, mas que beneficiaria também essas associações. E com essas associações tendo vagas para uma comissão criada para fiscalizar essas emendas e sim destinar essa verba. Eu acho que seria como se diz, um pontapé inicial muito bom com relação a esse tema. E o Fernando, o que você acha disso aí? Então, assim, com relação a gente se propõe a abrir os olhos da população, quando uma pessoa, alguém que ocupa um cargo público, faz alguma benéfica, né, para a população, o que ele está fazendo? A pessoa pensar, raciocinar, a gente precisa raciocinar um pouco mais. Por que ele está fazendo? O que é isso que ele está fazendo? Ele está fazendo no bairro que ele mora? Ele está fazendo em todos os bairros? Quando que está sendo feito isso? E qual é a época que está sendo feito isso? É época de eleição? Durante os 4 anos? É todo o período ou é só um período? Quando que é isso? Com a ajuda de quem? Né? Quem que ajudou ele a trazer essa emenda? Quem que tá ajudando, né? E quanto que ficou o projeto? Quanto que ficou a emenda? Né? A população precisa saber, e é público isso, e a população precisa ir mais na Câmara de Vereadores também, acompanhar o trabalho que tem sendo feito, porque, querendo ou não, você vota na pessoa. Aí durante os 4 anos a pessoa nem sabe o que ele fez realmente, não foi à Câmara nenhuma vez. Então, assim, a pessoa realmente ela não conhece direito o candidato dela, porque às vezes que a gente vai na Câmara, a gente já consegue, não assim, eu vou falar, fazer julgamento de perfil de todos os vereadores, para as pessoas. Isso aí nem a gente faz aqui, nem vai fazer no programa julgar ninguém. Só que assim, a própria pessoa que está ouvindo o que eles estão falando, você vai ter a capacidade de poder raciocinar sobre aquilo que ele está falando. Se você acha que aquilo que ele está falando condiz com a sua expectativa enquanto eleitor, ou se não condiz com a sua expectativa. Então é só você acompanhando o trabalho para você saber se ele está atendendo às suas expectativas quando você o escolheu, ou se ele não está atendendo as suas expectativas quando você escolheu ele também, né? Porque é uma escolha dupla. Então,
E é aquilo que você falou. Se entra um de esquerda, entra mais 4 assessores junto. Esses assessores eles vão brigar, fazer projeto, fiscalizar e tudo mais, né? Agora o STF soltou uma notícia que vai derrubar todas as leis municipais da linguagem neutra, né? E aí derrubou todas as municipais. E aí isso é um prato cheio para o pessoal de esquerda, porque daí todos os assessores, todos os políticos de esquerda vai montar projeto, vai falar sobre isso, vai tentar implementar isso, porque é ao lado deles. E aí a gente sempre como minoria, né? É aquela questão de ocupação do espaço. Não fala minoria não, que o pessoal vai achar diferente. Mas só que é uma minoria, deixa bem claro, é uma minoria que faz muito barulho, que faz muita coisa que muita gente poderia estar fazendo, tá? É uma minoria igual na Câmara dos Deputados. A gente tem poucos que realmente briga e vai para cima, só que esses poucos valem por milhões, está conseguindo ter muitos resultados. Mas lembrando aqui, né, o pessoal que está nos ouvindo e nos vendo, que emenda impositiva para vereador é uma coisa. A gente está falando aí de 20 mil, 30 mil, às vezes 40, 50 mil. É muito diferente de 2,4, 3,5 bi, que são as emendas de relator que vão ali para alguns deputados, justamente fazendo o que quiserem, sem transparência. Por isso que era orçamento secreto. Eles não precisavam da satisfação de onde estava indo o dinheiro. E é importante lembrar as pessoas que estão nos ouvindo que esse dinheiro não cai no bolso do político. Ele fica lá e o político ele indica, cara, eu quero fazer aquela ponte ali. Quanto custa aquela ponte? 1 milhão. Rapaz, é tudo que você tem. Não, mas manda lá que precisa, que o povo lá está precisando. É isso. E dizer também que nesse governo atual nós temos escândalos de corrupção desde o começo. O Juscelino Filho, por exemplo, o ex-ministro das Comunicações, aquele que deu 1.000 chips de celulares para os indígenas em lugar que não tem torre de celular. Esse mesmo. Esse aí que usou o avião da FAB para ir em leilão de cavalo. Ele destinou parte da emenda dele para Vitorino Freire, que é ali, acho que é a irmã dele que é prefeita, eu posso estar enganado, mas ele destinou parte para lá. E ele asfaltou ali a estrada com dinheiro de emenda, emenda de relator, justamente para chegar até as fazendas da família. E aí foi a Folha de São Paulo que levantou, isso foi muito interessante, porque o asfalto da estrada que levava até a fazenda estava ok, mas o asfalto da rua, onde ele reformou da cidade, não. Então ele foi investigado, está sendo agora processado por causa disso daí, tanto que o Lula hesitou muito em mandar embora, e ele saiu como ali exoneração a pedido, como se ele que tivesse saído. Mas enfim, é um escândalo de corrupção. Tem esse e tem vários. Nesse governo, o que mais tem é esse tipo de coisa. E também, cara, a gente tem que entender que o orçamento secreto, a emenda de relator, eu sou contra, tá? Eu sou contra isso, porque é muito dinheiro na mão de certas pessoas que, através de pequenos detalhes para onde vai o dinheiro, podem favorecer na esfera privada pessoas que depois vão bancar, assim, com doações, a campanha eleitoral do cara. Ou seja, se você é um empresário, Camões, isso acontece muito no Brasil, para quem está aí, eu sou um deputado federal, eu tenho emenda de relator, mas você precisa que o poder público faça obras em uma cidade, porque você tem um empreendimento Sim. grande. Eu faço lá. E depois para valorizar. Até, beleza, meu nome vai estar lá, eu vou lá inaugurar. Só que depois você também vai bancar a minha campanha. Então, isso é que é errado e isso acontece. Por isso que eu sou contra. Para mim, eu sou contra isso. Se um dia Deus permitir que tenha na minha mão a decisão de falar, cara, e aí, você é a favor ou contra a emenda de relator? Eu vou falar, cara, eu sou contra. Hoje em dia, o que o governo faz? E sabendo isso, o governo faz assim, eu quero passar a reforma tributária. Horrível a reforma tributária que passou. Eu peguei passo a passo dela, eu levantei. E eu falei lá atrás, assim como um monte de gente, os especialistas de internet, que todo mundo fala, agora é o jurista, né? O jurista de internet. Eu sou um jurista de internet, sou advogado, mas sou jurista de internet. Não tenho livro escrito, não tem nada. O que o Flávio Dino está falando? Então, eu sou jurista de internet. Naquele momento, eu falei, cara, a reforma tributária vai chegar ali, o IVA vai chegar em 28, 29, vai chegar até 30. Porque eu lia, só pegava as pessoas e lia. Aí o que acontece? Tá, estamos hoje lá. Mas para aprovar uma coisa que é muito ruim para o Brasil, o que o PT faz? O que o Lula faz? Cara, a aprovação vai ser semana que vem, quanto que vocês querem de emenda? Junta todo mundo, faz uma reunião que nem é mais escondido, nem é mais escondido.
agora é jantar. Aí faz o jantar até lá. Divulgado, né? É divulgado, não, divulgado e inclusive o jornalista sabe as falas que teve. Então, quanto vocês precisam? De 4 bi? Então tá, vou liberar 4 bi de emenda e aí vocês aprovam. E o pessoal vai e aprova. E o pior de tudo é que esse dinheiro que é dado para esse pessoal, ele vem do orçamento. Ele vem do orçamento, ou seja, é o dinheiro de imposto da população, que é usado numa máquina que nem sempre, como o Fernando falou, o destino é o próprio povo. E aí entra aí agora Cara, a gente está numa situação crítica na economia e nem sequer a reforma tributária ela chegou no seu ápice. Vocês já pararam para pensar nisso? Já. Que daqui 3, 4 anos é onde vai chegar ali, o grosso vai entrar, rapaz, a gente já vai estar quebrado. E o problema das emendas também é a questão da fiscalização, que sempre eu bato em cima. Porque o que acontece? Você destina uma emenda para um hospital, para uma obra, mas a questão da fiscalização, quem fiscaliza? E não é fácil fiscalizar isso daí. E hoje você tem que ter nada um conhecimento técnico o mínimo possível para você conseguir fiscalizar isso. A questão de relatórios, a questão de como foi gasto, onde foi gasto, o preço do que foi pago, tá? E não tem. Infelizmente não tem. Hoje que eu estou na área da saúde, como conselheiro municipal de saúde, hoje que eu estou começando a aprender, mas daí já tenho uma caminhada já de 2 anos. E hoje eu já pego os relatórios, a gente analisa os orçamentos. Então é fácil? Não é fácil isso daí. E disposição também, tá? Porque você tem que ter tempo para analisar os relatórios e fazer os indicadores e depois questionar. Porque você não pode sair apontando o dedo também. Porque você não tem aquela informação concreta se pode ou se não pode. E aí você tem que pesquisar. E depois você tem que perguntar também para a gestão, isso daqui foi aplicado aonde? Esse daqui, por que foi gasto esse dinheiro? Está sendo gasto dinheiro mais aqui do que ali. E é difícil. E você ainda achar pessoas disponíveis para fazer esse trabalho junto. É difícil, não é fácil. E as emendas é um problema sério. Eu vou aproveitar esse gancho aqui, porque até para esclarecer o pessoal, eu já queria fazer isso no primeiro programa, por isso que o vídeo foi até intencional, que eu coloquei nas minhas redes sociais. Para você que ainda não assistiu, eu queria colocar o vídeo do gás, para a população assistir, para a gente falar um pouco sobre assistencialismo, né? Que já para já ir abrindo um pouquinho os olhos das pessoas para a questão do assistencialismo. Vamos lá conferir o vídeo do gás? Tem político que acha que governar é tipo ser pai de adolescente folgado. Vive dando mesadinha, pão com mortandela, botijão de gás e ainda escuta desaforo. E o pior, tem gente que ama isso. Mas ele é tão bom, ele me deu um botijão de gás. Eu tenho 2 coisas para falar para você. Parabéns! Você acabou de vender o seu voto por um chiclete por mês. E sem figurinha, viu? Geralmente esses não investem em escola, não melhora a saúde, nem os hospitais. Ele apenas te dá um vale-gás e já acha que está salvando a pátria. Olha só, você não tem escola, você não tem educação, você não tem saúde. Mas você já está podendo fritar um ovo, viu? Olha, eu não tenho nada contra ajudar quem tá na pior. Claro, é justo. O problema é quando o político torce pra você continuar ferrado. Porque se você melhorar de vida, adivinha o que vai acontecer? Você para de votar nele. Mas vamos combinar, um botijão de gás não é projeto de governo. É o mínimo, e ainda parcelado. E aí ele pensa, vamos pagar em 5 eleições o gás que você usou pra esquentar o miojo? O povo tem que trocar o me dá o botijão de gás por para de me encher o saco, eu não preciso disso. Sabe do que a população precisa? Menos esmolas e mais oportunidades. Menos assistencialismo e mais independência. Se você também quer ver esse país sair da chupeta, curte, comenta e compartilhe e mande para todos os seus amigos que ainda acham que o Vale Gás é plano de governo. Beleza. O que você achou, Josué, sobre o vídeo do gás, sobre assistencialismo? Na verdade, o vídeo fala sobre esse vídeo que vocês acabaram de assistir, fala sobre assistencialismo. Na minha opinião, o assistencialismo ele é muito ruim porque, por exemplo, a pessoa ela paga um gás para você, ou ela paga uma conta de luz, enfim, compra um saco de cimento para você fazer uma obra. Mas depois ela aprova um projeto de alteração de inflação, ou um projeto para subir o preço de todos os outros produtos que você compra. O preço da carne, aprova projeto para subir o preço, o valor do IPTU, que não aconteceu em Maringá esse ano, né? Mas assim, eles têm várias outras formas e acaba tirando seu dinheiro muito mais do que te dando. Então, assim, e essas pessoas precisam
que você peça, precisa que você vai lá pedir, porque só assim você continua votando nele. Porque a partir do momento que você não precisa mais, aí você pode raciocinar melhor em quem a pessoa que você vai escolher. Fernando, aqui em Maringá, a gente tem eu chamo de trilha de pedrinhas do sucesso político. É uma trilha, tá, que um político segue, que normalmente dá certo. Ou é a chefia do PROCON, tá? O pessoal vai para a chefia do PROCON. Chefe de gabinete é bom, do prefeito. E depois ele vai para o assistencialismo. Ele é obrigatoriamente passa pelo assistencialismo para depois ele se candidatar a vereador e ele ganha. Por quê? Porque quem vai lá na casa das pessoas que estão precisando de gás, e eu falo gás, mas é de várias outras coisas, essa pessoa, ela está em contato direto com o eleitor. E ela vai ser lembrada. Ela vai ser lembrada. Isso aconteceu com o Ulisses Maia. Isso aconteceu com outros políticos. Agora tem a esposa, né, de outro que tá lá e tal. E também o PROCON. Então, para mim, Fer, eu acho que há necessidade. Tá? Eu acho que o assistencialismo ele é, infelizmente, uma necessidade para a população, para o Brasil. A gente tem que entender que o Brasil ele não é o que é Maringá. Tá? Não que eu acho que Maringá é a melhor cidade do Brasil para se viver, até porque se você tem o resto do Brasil como parâmetro, poxa, que lixo que é, né? Nós temos aí, hoje, 40 mil pessoas que morrem de homicídio por ano. Isso não é aceitável. Nós temos hoje no Brasil aí uma imensa, assim, uma quantidade imensa de pessoas que não têm acesso à água potável. Você é da saúde, você sabe. Sim. Então, o que nós temos que entender é que as pessoas realmente não têm dinheiro no final do mês. Então, quando você tem assistencialismo, a gente está falando aí não só do Bolsa Família, mas está falando também do Bolsa Gás, a gente está falando de outros programas de assistencialismo. Eu trabalho com previdenciário, e aí tem o LOAS também, que é o PPC, né? É o pé de meia. Tem o pé de meia que serve para, como a gente colocar aqui o governo Lula, como escada para a corrupção. Tem mais pessoas recebendo o pé de meia do que estudantes. Essa é a realidade. Mas o seu vídeo trata de uma compra de voto que não acontece tanto em Maringá quanto nas cidades vizinhas. Se você for, e eu conheço algumas cidades vizinhas, se você for nessas cidades durante o processo eleitoral, durante aquele período ali, em que eu costumo dizer que o político ele está no cio, tá? Eu sempre comparei o estro do animal com o político, porque fica 4 anos sumido, aí chega na época da eleição, parece o cachorro que tá no cio, aí aparece aquele monte de cachorro em volta, aí ele dá cara. Aí ele quer fazer tudo. Aí ele quer fazer tudo. Aí é o bonzinho. Exato. E aí um gás custa quanto? Tem ali, né, vamos colocar uma faixa de preço aí de 80 até 120 reais. 120 reais hoje. Aí a gente sabe que esse é um dinheiro que faz muita falta para muita gente. E aí, não deixando de falar disso, mas é como você falou. Se você recebe o botijão de alguém, cara, eu posso dizer, é para aquela câmera, né? Aceite, cara. Pega. Se o político chega para você e fala, ó, eu vou te dar uma cesta básica para você votar em mim. Cara, pega na hora. Sabe o que você faz? Pega esse político e sai falando para todo mundo, não vote nesse cara. Não vote nesse cara. Porque o que ele quer de você é o voto. E é esse cara que você não tem que votar. Para não acontecer esse tipo de coisa. E não só o que você falou, em relação a imposto e tudo mais. Hoje, a gente está diante do maior esquema de corrupção em relação à Previdência Social. Tanto do BPC, tá, que o Lula até deu uma cortada no BPC, e muita gente falava, eu votei nele porque a minha vizinha recebia. Beleza, perdeu. E agora, em relação aí aos descontos dos aposentados, cara, é isso que acontece, Fernando, é isso que acontece. Aí você não consegue linkar, se você assiste a Globo, e muita gente assiste a Globo, William Bonner, quando ele foi chamar lá, ele falou o quê? Então, porque esse escândalo ocorre desde 2019. Acontece desde quando a gente é gente. Desde quando eu tinha 5 anos de idade, acontecia. Só que aumentou exponencialmente agora, de 2 anos, 3 anos para cá. E aí vem um cara na Globo e diz, não, isso não é de agora, é desde 2019. É fácil falar, só que isso está acontecendo agora. E esse problema, que agora está batendo a casa dos 8 bi, o pessoal que ganha o gás não sabe.
pessoal que ganha o gás não sabe. E aí, a gente pode entrar em outros assuntos, aí ficaria muito... eu ficaria um programa muito, assim, sei lá, acho que meio travado, quando a gente começa a falar, por exemplo, de os campeões nacionais. Quer dizer, é interessante pra caramba. Você vai lá, você dá um Bolsa Família pra pessoa. Só que em contrapartida, você aumenta o imposto de uma área que vai favorecer quem? O governo? Não, mas campeão nacional. O pessoal da JBS, o pessoal do etanol, aí o Rubens Ometo, né, da Cosan, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, depois procurem lá. Eu sempre fazia isso na rádio. Procurem, vocês querem saber os negócios? Procurem lá, Rubens Ometo. Vocês vão saber do que se trata. Coloca o conselhão, primeira reunião com Lula. Aí vocês vão também olhar para a JBS, o pessoal da JBS que comprou aí a maior produtora de ovos e depois, no outro dia, passou 2 dias, tem que carimbar o ovo. É tudo programado. E quem que se ferra no final? É a população. E agora, tá, o pessoal está levantando, fazendo projeto aí, da esquerda fazendo projeto, para que pague o rombo. Quem que vai pagar esse rombo que teve de 8 bi? É o próprio povo. E aí é aquela questão, né, que vem ter eleição. Vocês acham mesmo que isso aí vai passar? Eu acho que não. Pelo menos por enquanto, né? Gente, demos um pincelado no assistencialismo. Agora, Carmona, você que é da área de saúde, notícia essa semana... Intimação do ex para Bolsonaro na UTI. O que você achou dessa situação, Carmona? Ao ler essa notícia essa semana. Ao ver, né? Também assistir. Isso aí foi exagerado, né? Porque hoje nós temos até a proteção da pessoa que ela está em grave doença de não ser incomodada, né? E proteger a pessoa. Então, acredito assim, foi exagerado com relação a isso daí, não precisava ter sido dessa maneira, né? Isso daí foi meio que um abuso. Poderia ter esperado ele ter saído da UTI depois de ter dado a intimação também. Mas, como se diz, infelizmente hoje é o nosso país, é o que nós temos hoje da Suprema Corte. E aí, Josué, o que você acha? Bom, eu vou fazer um pouquinho diferente, porque assim, o artigo 244 do CPC, ele é bem claro quando ele diz o seguinte, ó, né, aqui está aqui o artigo, ele dizendo o seguinte: a citação não é realizada quando a pessoa estiver participando de um culto religioso, um falecimento, um casamento ou uma doença grave. Aqui está bem explícito a seguinte frase: a citação não é realizada para pessoas em estado grave de doença. Qual fica a interpretação? Eu acho que a língua portuguesa ela é muito complexa. E abrangente, né? Sim. Então, abre margem para interpretações. E o político, o que ele faz? Ele interpreta do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, no momento que ele quer, e ele fala do jeito que ele quer. E você entende também do jeito que ele quer. Então fica muito difícil, porque para algumas pessoas, você vê o Estadão, ele soltou matéria dizendo o seguinte: o Estadão, que o Bolsonaro ele fez aquilo um circo, e que se ele fez uma live, ele poderia ser intimado. Por que não? Também. Já. O filho da Mira Leitão, Matheus Leitão, ele fez uma matéria que aí fere, sabe, vamos dizer assim, fura a bolha, fere aquela barreira que não deixa que a gente chegue até as pessoas, que eu achei muito interessante, que é o quê? Ele dizendo, olha, ele não tem condições. Em toda a carreira do Matheus Leitão, ele nunca viu tamanha, vamos dizer, maldade. Discrepância, né? O que eu quero dizer? Assim, quando você vê 2 pesos e 2 medidas, é mais ou menos assim. O Boulos, ele teve o processo dele arquivado porque prescreveu, porque ele não foi citado, por dano ao patrimônio público. Vocês sabem o que é isso? Se o governo entra com processo contra o Fernando, falando, cara, Fernando, você fez alguma coisa errada, ele tem o endereço da pessoa, ele manda lá o oficial de justiça e entrega lá a citação. Não acharam o Boulos. E não é só não achar. Como ele é político, veja, ele jantou com pessoas que são da justiça. Como que eu posso aceitar que você não é citado de um processo que nós estamos julgando se eu te vejo passar na rua? Outro aspecto que ninguém está falando, eu não vejo ninguém falar sobre isso. O Alexandre de Moraes, ele citou o Elon Musk pelo X. São os meios sociais, né? A rede social... Isso foi aceito, mas isso não é legal. Mas foi aceito. Aí depois dele citar pelo X, pela rede social,
Ele falou, não, mas se ele leu lá, ele tem conhecimento. Pingou o azulzinho no WhatsApp, meu querido, você recebeu a citação. Beleza, mas vamos lá. Se ele pode fazer isso, por que não fez lá com o Boulos? Você tá entendendo como é que funciona? E aí, com o Bolsonaro, existe essa pressa. Por que essa pressa? Essa pressa não é só para que o processo ande rápido, mas é para prejudicar. Eu nunca vi um juiz, Carmona, que começa uma audiência falando assim, ó, você que tá réu, você cometeu o crime porque, ó, eu tenho um videozinho aqui, eu vou mostrar esse vídeo para você, e coloca o videozinho do cara fazendo lá, quebrando, tá vendo como você tá errado? O juiz fazendo, o juiz levantando prova. E foi isso que aconteceu. E agora, o que ele tá fazendo? Ele não é só querendo que vá rápido. Porque quando o legislador, ele fez a lei, né? Ele fez a lei, ele chegou ali e falou assim, ó, não é à toa que eu vou fazer a lei do CPC, Código de Processo Civil, ali o artigo 244, quando fala, por exemplo, da exceção. A citação poderá ser realizada mesmo em situações protegidas pelo artigo 244, se for necessário para evitar um perecimento de um direito. Eles vão se pegar isso. Até agora, mas eles vão se pegar isso. E sabe o que acontece? Não é só por isso que o Alexandre de Moraes fez. Ele fez para prejudicar. Por quê? Se o Bolsonaro ele tá acamado, ele recebe uma notícia, eu não sei se vocês viram lá. Vai ter uma piora do estado de saúde. Ele já teve. Já teve a piora. E durante, quando a mulher chegou lá com o papel, com a intimação, a pressão dele aumentou. Aí alguém ele falou assim... Ele até tirou o aparelho de pressão. Presidente, a sua pressão está aumentando. Ele falou, por favor. Ele ainda gritou com o cara, por favor. Ele estava alterado. A piora se deve a isso. E isso é a intenção de quem está querendo fazer. Outra intenção, sabe qual é? A intenção é de que ele tem 5 dias para se defender. Mas como que ele vai se defender acamado? Então, me parece mais o Alexandre de Moraes um advogado de acusação do que o próprio juiz, cara. Então, isso hoje está acontecendo no Brasil. Qual que é a reação? Porque eu acho que nem toda maldade dura para sempre. Esse é um pensamento meu. Qual que é a reação? Internacionalmente, você percebe aí que tem um deputado polonês que ele disse que agora é hora de agir e que está expondo o Alexandre de Moraes. Você percebe que ele vai ser julgado para que ele tenha sanções na União Europeia. A mesma coisa está acontecendo lá nos Estados Unidos. Ele está sendo julgado para que ele tenha sanções americanas. O que vai acontecer? Os encontros bonitão lá de vinho de R$5.000 ele não vai ter lá nos Estados Unidos, mas ele vai ter aqui. O Brasil está se tornando uma Venezuela. Está se tornando com a conivência de quem? Da esquerda. Que na época que o Alexandre de Moraes foi nomeado, foi indicado e foi lá para Sabatina, era o Flávio Dino, era o Boulos, chegava lá e falava, não, ele é um fascista. Ele é a indicação do Temer, do golpista. Então o Alexandre de Moraes, ele não devia estar lá. Hoje o pessoal está batendo palma, porque é com o inimigo. Então, na minha opinião, a citação é só mais uma das coisas que vai se tornar normal, porque no regime de exceção começa com o negócio de falar, cara, isso aí não podia, hein? Mas depois vem outra coisa, vai se somando e a gente acaba normalizando esse tipo de coisa que está acontecendo, mas que juridicamente é uma atrocidade. Gente, aproveitar que nós estamos falando de saúde aqui, só para finalizar, tá? Que já está dando nosso tempo aqui, né? Você que está acompanhando nosso canal, acompanhando as notícias, já deu para ver qual que vai ser o rumo aqui do nosso canal, né, Carmona? Então, já que nós estamos falando de saúde, aproveitando a sua presença aqui, Carmona, explica pra gente que muita gente, às vezes, ainda não viu ou não está sabendo o que está acontecendo na saúde de Maringá, por que foi noticiado que Maringá perderá 28 equipes de saúde aqui na cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho para aquela câmera lá, para as pessoas que estão nos ouvindo, para os nossos nobres cidadãos. Muito bem lembrado, Fernando, em relação a tocar esse tema aí, que foi bem discutido aqui, foi um tema bem polêmico em Maringá, né? O que ocorre com relação às nossas equipes de saúde de Maringá, tá? A nossa equipe de saúde de Maringá hoje, ela é formada por um médico, pelo menos 5 ACS, tá? E um técnico de enfermagem e um enfermeiro. E as pessoas são cadastradas no Quines, tá? Cada profissional desse. E aí Maringá, tá? Não só Maringá, como a nível nacional, recebe, tá? E recebia também, na verdade recebia, por
pessoas cadastradas no CNES, né? E nós, do Conselho Municipal de Saúde, já vimos fazendo um trabalho, tá, nas UBSs e vendo que estava faltando profissionais de saúde em Maringá, principalmente os ACS. E nós começamos a investigar sobre isso e começamos a levantar a questão do número de ACS em Maringá, né, e questionar a gestão anterior. Fizemos um relatório sobre isso e também até constou em ata com relação a esse questionamento das pessoas cadastradas no CNES e vimos que não tinha a quantidade de funcionários do que estavam cadastrados. Mas Maringá estava recebendo sobre essas pessoas cadastradas. Nós acreditamos ainda que essas pessoas não receberam esse dinheiro, tá? O dinheiro veio, sim, porém não receberam. Isso daí está sendo levantado e a gestão agora está fazendo auditoria. Essa semana agora, nós da Comissão de Avaliação e Assistência passamos também pelo Pleno do Conselho Municipal de Saúde 2 documentos que será encaminhado para o Ministério Público, né, e também para a gestão, para esclarecer para nós a questão dessas 28 equipes. De imediato, o que nós temos de notícia da gestão é que, assim, Maringá poderá perder 28 equipes, né? Mas o que nós consideramos como equipes são equipes completas, porque não adianta eu ter uma equipe com um enfermeiro ou técnico de enfermagem, não tem um enfermeiro, mas tem um médico e tem um ACS ou 2 ACS. Então, quer dizer que você não tem uma equipe completa. Tá? Então, eles estão fazendo esse levantamento ainda realmente para confirmar essas 28 equipes, ver quais equipes nós vamos perder, né? E qual área nós vamos perder se realmente perder essas 28 equipes. Isso daí ainda não é confirmado 100% que Maringá vai perder as 28 equipes. E hoje nós temos uma portaria que ela assegura Maringá ainda de receber esta verba que a gente já estava recebendo, tá? E aí Maringá não vai perder, e aí nós estamos junto com a gestão para que a gestão contrate essa grade de profissionais que está faltando, que prejudica muito, principalmente na atenção primária. Para quê? Para que a gente não perca essa verba, contrate essas pessoas e consiga manter a nossa qualidade na saúde. Então a gestão está trabalhando com relação a isso daí, né? Para a gente conseguir pelo menos até agosto, que saiu essa portaria, para a gente manter essa verba e conseguir contratar esses profissionais e fechar essa grade. Hoje, em Maringá, pelo número de pessoas, pelo número de habitantes, nós podemos ter até 99 equipes de saúde e atenção primária, da saúde, estratégia de saúde da família. Então, é muito importante isso daí para nós. E nós estamos questionando a gestão com relação a isso. Acredito que Maringá não será prejudicada. Porém, infelizmente, é uma coisa triste, né? Porque nós identificamos isso daí através do Conselho Municipal de Saúde, que foi um trabalho difícil também, não tinha conhecimento. Tive que aprender a lidar com tabela SIGTAP, com CNES, pesquisar para ver onde que eu vou. E não tive treinamento com relação a isso, né? E eu e outros conselheiros que fazem parte da Comissão de Avaliação e Assistência começamos a bater em cima disso, né? E principalmente os funcionários também, porque hoje você vê, às vezes tem a CS aí que vai atender 1.500 pessoas, né? 2.000, 3.000 pessoas, então não consegue dar conta. Então nós estamos batendo em cima disso daí. Teve uma fala também de um vereador em Maringá, que é a questão do rombo que as pessoas confundiram, né? O rombo de 45 milhões de saúde. Gente, é rombo a questão, se me corrija se eu esteja errado, Josué. Rombo quer dizer assim, déficit, né? Não é questão de roubo. Não é roubo. Não é roubo, é déficit. 45 milhões está faltando na saúde para nós complementarmos o que hoje Maringá necessita. Porém, a questão do orçamento, ao meu ver, precisa de mais fiscalização na saúde para ver aonde está sendo aplicado realmente o dinheiro, tá? Que hoje, dos relatórios que eu tenho acesso, é média e alta complexidade. São nas UPAs, onde se gasta muito dinheiro com plantonista. Hoje a gente vê que as UPAs estão lotadas, mas por quê? Porque as UBSs, que é a referência principal, onde a pessoa está doente, mas não é um caso grave, que procure a UBS. Mas as pessoas falam, mas eu vou passar na UBS e aí o médico me atende e aí eu tenho que fazer exame, daqui 10 dias eu tenho que voltar. Mas nós podemos rever isso daí. O porquê? Porque você vai na UPA, você faz exame em 4 ou 5 horas, sai. Por que às vezes não pode ter na UBS? E aí a hora do médico na UBS custa mais barato do que na
na UPA. E aí tem infelizmente, como se diz, a campanha eleitoral, né? Maringá precisa de mais UPA, mas será que realmente precisa? Se realmente for constatado, a minha opinião, que Maringá precisa, ok, não sou o contrário. Porém, tem um fator muito grande. Maringá comporta UPA, porque UPA também recebe verba do governo federal. Não é só custeada por Maringá. E se Maringá realmente colocar UPA, Maringá pode colocar. Só que aí nós vamos receber verba do governo federal? Não. E aí que vai ser custeado por onde? Por Maringá. Que aí vai encarecer o nosso bolso. Tá? Então hoje as UPAs são suficientes? Tem que fazer os estudos. Por aonde nós estamos gastando mais dinheiro? Então tem que fazer uma auditoria com relação a isso daí para ver realmente, está faltando 45 milhões? Ou está faltando 45 milhões. Precisa suplementar? Tudo bem. Precisa suplementar, mas tem que ter uma auditoria com relação a isso para ver se a gente consegue estancar isso daí e fazer a aplicação melhor do recurso. Beleza, gente. Vamos encerrando por aqui. Josué, pode se despedir do pessoal. Olha, eu quero agradecer aí o convite, né, que tomara que seja sempre, a gente vai fechar aí pelo menos uma vez por semana. Quero agradecer a audiência, as pessoas que disponibilizaram um pouquinho de tempo. Se você nos viu até aqui, né, então sabe do que eu estou falando. Quem não viu já lá no começo não tem agradecimento. E dizer que realmente aqui o debate é enriquecedor, a gente acaba aprendendo. Isso que o Carmona colocou é muito importante. Eu acho que só vai melhorar tudo que for público quando o político usar o que for público. Tá? Assim que eu falei, olha, eu vou sair candidato. Cara, é UPA, meu querido. É o BS. A minha lá da aclimação. Tem que usar. Acabou, cara. Exato. Acabou. Não tem conversa. Não vai matar ninguém o cara pegar 2 vezes por semana um transporte público, pegar um Uber para subir contar. O político tem que usufruir. Mas não, né? Aí é muito bonito. Eu lembro que eu fui entrevistar o Silvio Barros. Ele não vai, obviamente que ele não vai lembrar disso, durante a pandemia, quando ele ficou internado. E aí o pessoal da rádio que eu trabalhava falou assim, pega leve, não fala nada. E aí a pergunta que eu fiz foi, só uma pergunta, seu Silvio, você tá num hospital particular ou um privado? Ou um público ou privado? Aí ele fez de conta que eu nem falei, cara. Ele foi e respondeu outras coisas. Então, assim, é uma cobrança. Ali naquele momento eu fiz como cidadão e eu acho que as pessoas têm que se informar, entendeu? Que sirva de exemplo. Mas é isso. Muito obrigado, Fernando. Eu acho que eu já estou ansioso para a próxima. Eu acho que isso aqui podia ser todo dia, se desse, né? A gente podia fazer isso todo dia, porque isso eu acho fundamental, passar essa informação aí para a população e abrir também para que o pessoal possa perguntar e a gente dá a cara a tapa aqui das perguntas também. Então, muito obrigado. Lá, Carmona, pode ir. Agradecer, né, novamente aqui a companhia de vocês, né? Eu acredito que esse é um projeto que nós estamos iniciando aí muito bacana. Nós vamos trazer muitas informações para a população de Maringá, principalmente a questão de políticas, informações também do que ocorre. Hoje o dia das pessoas são corrido, né? É corrido, então às vezes tem um pouquinho ali só de escutar uma notícia, um podcast, alguma coisa de informação para a pessoa ficar mais bem informada, né? Trazer para o pessoal aqui também, que eu estou devendo um vídeo aí que eu tinha lançado na internet, aí nas redes sociais também, que nós tivemos reunião do Conselho Municipal de Saúde e eu fui candidato ao CONRE, que é a agência de regulação que cuida principalmente das questões sanitárias em Maringá, esgoto, água, iluminação, né, os leitos em Maringá também e várias outras coisas. É uma autarquia regulada pela lei municipal, né, e é onde ocorrem as reuniões mensais e reunir várias secretarias. E dali a gente vai trazer outras informações também, o que ocorre aí em Maringá e trazer para vocês aqui para deixar vocês bem informados. Gente, agradecer também, Josué, aos colegas aqui de bancada, Josué, o Carmona, muito obrigado aí pela participação. A gente vai estar sempre aqui toda semana, se Deus quiser, com o pessoal, né? Agradeço você que está nos assistindo, né? Esse programa foi feito para você, tá? E que a gente possa levar um pouco de orientação, um pouco de crítica, para que você ajude a gente a construir o nosso canal. Então, se você gostou do nosso conteúdo, já compartilha, curte, dá um joinha, curte ou descurte, o like ou dislike, comenta aí no nosso canal, tá? E compartilhe com todos os seus amigos para a gente ir ganhando força aí nas redes sociais,
para que todas as pessoas tenham acesso a essa informação, tá bom? Aqui é o nosso canal, Nobre Cidadão, à direita tem voz.